O começo da jornada, do Egito ao deserto. Imagine uma cena. Uma multidão imensa deixa o Egito apressado no meio da noite, carregando o pouco que conseguiu juntar às pressas. Homens, mulheres, crianças, idosos, animais, tendas, bonecas. Não é apenas um grupo de viajantes, é uma nação inteira em movimento. Esse é o ponto de partida da história dos hebreus, nos 40 anos de deserto. Te convido a se inscrever no canal. Deixe o like e ative o sininho das notificações. Depois de séculos de escravidão no Egito, Deus liberta o seu povo com mão poderosa. Às vezes, o sangue nos umbrais das portas, o clamor naquela noite de Páscoa, tudo isso marca o início de uma nova fase. Mas a liberdade não vem acompanhada de conforto imediatamente. Ela vem acompanhada de um deserto. À frente deles, Moisés, um líder relutante, mas escolhido por Deus. Atrás, a memória de um Egito opressor, mas com comida, casas e uma certa segurança. À frente, apenas areia, pedras, calor intenso durante o dia e frio cortante à noite. Se por um lado eles deixam a escravidão, por outro, precisam aprender a viver pela fé. Deus, no entanto, não abandona o seu povo. Ele se manifesta de forma visível. Durante o dia, uma coluna de nuvem guiava o caminho. À noite, uma coluna de fogo ilumina a escuridão. Não era apenas um símbolo espiritual, mas também proteção concreta. A nuvem ajudava a aliviar o calor e a coluna de fogo trazia luz e servia como sinal de direção. Essa presença constante de Deus no meio deles já mostra uma verdade fundamental sobre aqueles 40 anos. Não foi apenas um período de sofrimento, mas uma escola, um tempo de formação, de disciplina e de conhecimento de Deus. O povo não estava vagando perdido. Eles estavam sendo guiados. Logo no início, vemos também como era frágil o coração humano diante das dificuldades. Ao se depararem com o Mar Vermelho à frente e o exército atrás, os hebreus sentiram medo e murmuraram. Chegam a dizer que teria sido melhor ficar no Egito, como escravos, do que morrer no deserto. Essa atitude vai se repetir muitas vezes ao longo da jornada. Mas ali, ainda no começo, Deus dá outra demonstração de poder. O mar se abre, o povo passa em terra seca e o exército de Faraó é destruído. É um milagre grandioso que deveria marcar para sempre a fé daquele povo. E por um momento eles cantam, se alegram, celebram a libertação. No entanto, a vida no deserto ainda estava apenas começando. Os 40 anos não foram planejados originalmente como um período tão longo. O propósito de Deus era conduzir o povo à terra prometida em menos tempo. Mas a incredulidade, a rebeldia e os constantes atrasos prolongam a jornada. O deserto, que poderia ser uma passagem, torna-se uma longa convivência. Ao longo desse período, os hebreus precisavam aprender 3 lições essenciais: confiar em Deus para o sustento diário, obedecer aos mandamentos que receberam e deixar para trás a mentalidade de escravos para viver como um povo livre, separado para o Senhor. Essas lições se revelaram de forma muito concreta na maneira como eles comeram, beberam, caminharam, adoraram e se organizaram durante esses 40 anos. Assim começa essa história, um povo recém-liberto, um líder escolhido, uma presença divina visível e um cenário hostil. O deserto será, ao mesmo tempo, cenário de milagres extraordinários e palco de murmurações e quedas. Mas é ali, no calor do sol e na aridez da areia, que os hebreus aprenderam quem Deus realmente é e que eles próprios estão diante dele. Capítulo 2. Maná, codornizes e sede, o sustento no deserto. Viver 40 anos no deserto levanta uma pergunta imediata. Como um povo inteiro sobreviveu em um ambiente tão hostil? O deserto não oferece abundância. Não há plantações, não há rios caudalosos, não há mercados. Nada parece compatível com a sobrevivência de centenas de milhares de pessoas.
Mas é exatamente nesse cenário impossível que Deus revela o seu poder como provedor. Um dos elementos mais marcantes dessa história é o maná. A Bíblia descreve o maná como um alimento misterioso, nunca visto antes, que aparecia todas as manhãs sobre o chão do deserto. Era como uma espécie de grão fino, semelhante à semente de coentro, com aparência branca e sabor que lembrava bolos de mel ou bolo amassado com azeite, dependendo da passagem. Todos os dias, ao amanhecer, o povo saía de suas tendas para pegar o maná. Cada família deveria juntar apenas o suficiente para aquele dia, proporção exata para cada pessoa. Se alguém tentasse guardar para o dia seguinte, o homem se estragaria, criaria vermes e cheiraria mal. A exceção foi na véspera do sábado. Nesse dia, Deus permitia que recolhessem o dobro e o maná não se estragasse. Isso ensinou duas coisas: confiança diária em Deus e respeito ao descanso ordenado por Ele. Pense no impacto disso na rotina dos hebreus. Todas as manhãs, o povo via com os próprios olhos o milagre da provisão. Não era uma vez por ano, nem uma vez por mês. Era todo dia. O maná se tornou o alimento básico da dieta do povo no deserto. Ele podia ser cozido, moído, preparado de diferentes formas, mas era sempre a mesma fonte de sustento. A lição era clara. A vida daquele povo dependia totalmente de Deus. Além do maná, houve momentos em que Deus liberou pequenas aves para que o povo tivesse carne. Em um desses episódios, as decorações vieram em grande quantidade cobrindo o acampamento. Esse milagre veio inclusive em resposta à sinceridade do povo, que sentia saudade das comidas do Egito: peixes, cebolas, alhos e carne. Eles diziam: "Nossa alma tem fastio deste pão tão vil", referindo-se ao maná. Mais uma vez, a insatisfação humana contrastava com a paciência e a provisão de Deus. Mas o alimento não era o único desafio. A água também se tornou um ponto crítico. Em um deserto, a falta de água é questão de vida ou morte. Em alguns momentos, o povo se via sem nenhuma fonte visível. Foi então que Deus mandou Moisés ferir a rocha, e ela saiu em abundância para todo o povo e seus rebanhos. Em outro momento, Deus manda Moisés apenas falar à rocha. A água, no deserto, não vinha de um oásis natural, mas de um milagre direto. Esses episódios mostram como era o cotidiano dos hebreus: caminhar, montar acampamento, acordar e instalar o maná, preparar o alimento, cuidar dos rebanhos, sempre dependendo da intervenção divina para sobreviver. Não havia estoque, não havia armazenamento em massa. A segurança deles não estava em celeiros cheios, mas na fidelidade de Deus. Ao mesmo tempo, o deserto expunha o coração do povo. Diante de qualquer falta ou atraso, surgiam murmurações: "Por que nos tiraste do Egito? Seria melhor morrer lá do que aqui." Deus responde muitas vezes com graça e milagre, mas também com disciplina. A sobrevivência no deserto era física, mas também espiritual. Não bastava comer e beber. Eles primeiro aprenderão a confiar, a obedecer e a considerar que nada lhes faltaria desde que permanecessem obedecendo ao cuidado de Deus. Capítulo 3. Tendas, acampamentos e rotina diária. Além da comida e da água, outra pergunta importante é: como os hebreus viviam na prática no dia a dia do deserto? Onde dormiam? Onde estavam? Como se organizaram, se movimentaram e montaram seus acampamentos? A vida deles era nômade. Não havia casas de pedra nem construções fixas. As famílias viviam em tendas, feitas de materiais como peles de animais e tecidos resistentes. Essas tendas podiam ser desmontadas e transportadas com facilidade. Essa mobilidade era essencial, porque o povo não ficava muito tempo no mesmo lugar. Eles seguiram a direção de Deus através da coluna de nuvem e da coluna de fogo. O acampamento do povo tinha uma organização definida. No centro estava o tabernáculo, uma espécie de templo móvel,
onde a presença de Deus se manifestava de forma especial. Ao redor dele acampavam as tribos, cada uma em sua posição específica, formando uma espécie de grande arraial. Não era um povo jogado de forma caótica no deserto. Era uma nação organizada em torno da presença de Deus. A rotina diária incluía diversas atividades. Houve o momento de instalar o maná pela manhã. As mulheres cuidavam do preparo da comida, dos filhos e das necessidades da família. Os homens se ocupavam com os rebanhos, com a montagem e desmontagem das tendas, com a defesa e proteção do povo. Os levitas, uma tribo separada, tinham funções específicas ligadas ao tabernáculo: cuidar dos utensílios sagrados, do transporte e da montagem da tenda da congregação. Quando a nuvem se levantava sobre o tabernáculo, era o sinal de que era hora de partir. Soavam trombetas, o povo se organizava, desmontava as tendas e iniciava uma nova caminhada. Quando a nuvem parava, o povo parava também e montava o acampamento novamente. Assim, a vida deles era marcada por esse movimento constante: seguir a direção de Deus, parar quando Ele mandava, avançar quando Ele guiava. As noites no deserto também tinham sua própria atmosfera. A coluna de fogo iluminava o acampamento, trazendo sensação de segurança. As famílias se reuniam, contavam histórias, lembravam das obras de Deus, instruíam seus filhos. Em meio à simplicidade das tendas e à aspereza do ambiente, nasce uma identidade de povo. A ausência de luxos é outro ponto importante. Eles não tinham móveis sofisticados, não tinham conforto urbano, não tinham garantias de materiais. Suas roupas, no entanto, eram preservadas de forma milagrosa. A Bíblia menciona que, ao longo dos 40 anos, as roupas e conforto do povo não se gastaram. Isso reforça a ideia de um cuidado constante, um verdadeiro sustento sobrenatural em todos os detalhes. O deserto também era lugar de testes e perigos. Havia ameaças externas, como ataques de outros povos, e perigos internos, como doenças, conflitos e rebeliões. A disciplina precisa ser firme. Moisés, auxiliado por líderes escolhidos entre as tribos, julgava causas, resolvia disputas e organizava o povo. Com o tempo, essa estrutura de liderança tornou-se tão sólida, permitindo que uma grande multidão funcionasse como uma sociedade, mesmo em meio ao nada. Assim era o cotidiano dos hebreus: tendas simples, uma grande caminhada, paradas estratégicas, sempre ao redor do tabernáculo. A vida deles mostrava a cada dia que não é o conforto externo que define a segurança de um povo, mas a presença de Deus no centro da caminhada. Capítulo 4. Lei, culto e identidade. A formação de um povo. Os 40 anos no deserto não foram apenas uma transição geográfica entre Egito e Canaã. Foram também um período de formação espiritual, moral e cultural. Foi no deserto que os hebreus deixaram de ser apenas um grupo de ex-escravos e se tornaram uma nação com leis, culto, identidade e propósito claro. Um dos episódios mais marcantes dessa fase é a entrega da lei no Monte Sinai. Ali, Deus se revela com trovões, relâmpagos, fumaça e uma voz poderosa. Moisés sobe ao monte e recebe as tábuas da lei, os 10 mandamentos, juntamente com diversas instruções sobre a vida em comunidade, o culto, a justiça e a santidade. Essas leis não eram apenas normas religiosas. Elas organizavam a vida do povo em todas as áreas: família, relacionamentos, trabalho, descanso, punições e recompensas. A partir desse momento, os hebreus deixam de seguir apenas a memória dos patriarcas e passam a ter um código claro, um pacto formal com Deus. Eles se tornam o povo da aliança. Essa aliança tinha vitórias, mas também responsabilidades. Obedeça à proteção e às ameaças. Desobedecer traria disciplina,
e, muitas vezes, juízo. O tabernáculo, construído conforme um modelo detalhado dado por Deus, torna-se o centro da vida espiritual do povo. Ele era uma tenda especial, com compartimentos bem definidos: o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. Ali, os sacerdotes ofereciam sacrifícios, queimavam incenso, cuidavam do candelabro e da mesa dos pães da proposição. Tudo apontava para a ideia de que o pecado tinha um preço e que a aproximação de Deus trouxe santidade. Os sacrifícios de animais faziam parte da rotina. Havia ofertas pelo pecado, ofertas de gratidão, holocaustos. O sangue derramado lembrava o tempo todo que o relacionamento com Deus não era algo trivial. Ao olhar para o altar, ao ver a fumaça subindo, o povo entendeu que seu modo de viver tinha consequências espirituais. No deserto também surgem festas e celebrações que marcariam para sempre o calendário do povo de Israel. A Páscoa, que relembrava a saída do Egito, uma festa dos pães asmos, uma festa das semanas, a festa dos tabernáculos, que lembrava exatamente esse período em tendas no deserto. Essas festas não eram apenas eventos religiosos. Elas reforçam a memória coletiva, a identidade e a gratidão. Enquanto isso, o povo continuava sendo testado. Houve episódios de idolatria, como o bezerro de ouro, que mostraram o quanto ainda havia Egito dentro dos corações, mesmo depois da saída física do país. Houve rebeliões contra a liderança de Moisés, questionamentos constantes, falta de fé diante dos desafios. Cada queda trazia consequências, mas ao mesmo tempo, cada disciplina também trazia uma nova oportunidade de arrependimento e restauração. No deserto, os hebreus aprenderam que Deus não era apenas o libertador que abre o mar. Ele também foi o legislador que estabelece padrões, o juiz que corrige, o pastor que guia, o pai que educa, a vida em tendas, o culto no tabernáculo, a obediência à lei. Tudo isso formava, aos poucos, a identidade de Israel como um povo diferente das nações ao redor. Ao final de muitos anos, aquela geração que saiu do Egito começou a ser substituída por uma nova geração, nascida no deserto, criada já sob a lei, acostumada à rotina do tabernáculo e à dependência de Deus. Era essa geração que mais tarde estaria preparada para entrar na Terra Prometida. Capítulo 5. Lições de 40 anos. Do deserto à Terra Prometida. Quando pensamos nos 40 anos dos hebreus no deserto, é fácil imaginar apenas sofrimento, escassez e castigo. Mas ao olhar mais de perto, percebemos que esse período foi, na verdade, uma grande escola. Foi ali que Deus forjou um povo, tratou seu caráter e ensinou lições que ecoam até hoje. A primeira grande lição é a da dependência. No Egito, mesmo como escravos, eles tinham comida garantida pelo sistema. No deserto, não havia sistema, não havia governo humano sustentando a sociedade. Havia apenas Deus. Cada manhã de maná, cada rocha que jorrava água, cada proteção contra inimigos, tudo reforçava a verdade de que a vida deles estava nas mãos de Deus. A segunda lição é a aprovação. Quando Deus os mandou entrar na Terra Prometida pela primeira vez, muitos duvidaram. Olharam para os gigantes, para as cidades fortificadas e se consideraram incapacitados. Essa incredulidade custou caro. Aquela geração, marcada pela descrição, não entrou na terra. O deserto se tornou, para muitos, um lugar de fim de linha, mas, para a nova geração, foi um lugar de preparação. Ao longo do caminho, Deus mostrou que a obediência não era uma opção, mas uma condição para experimentar plenamente suas promessas. Houve vitórias extraordinárias quando o povo confiou. E houve derrotas dolorosas quando buscamos agir por conta própria ou quando se rebelaram contra a direção determinada. A terceira lição é a presença. O tabernáculo no centro do acampamento, a nuvem e o fogo, a voz de Deus orientando,
Tudo isso ensinava que o segredo não estava no lugar, mas em quem caminhava com eles. O deserto, por si só, não era um ambiente propício à vida, mas a presença de Deus transformou o impossível em possível. Essa verdade continuaria sendo fundamental, mesmo depois da entrada em Canaã. Do ponto de vista humano, os 40 anos podem parecer uma demora, um atraso. Mas, do ponto de vista de Deus, foi o tempo necessário para tirar o Egito do coração do povo, formar uma nova geração e estabelecer fundamentos sólidos. A Terra Prometida não seria apenas um lugar de leite e mel, mas um território onde viveria um povo que conhece, teme e ama a Deus. Quando finalmente o período do deserto se aproxima do fim, Moisés faz uma grande revisão da história, relembrando tudo o que Deus havia feito. Ele exorta o povo a não esquecer, a não repetir os erros da geração anterior. O deserto se torna, então, uma memória, um marco, um lembrete permanente de quem Deus é e de como Ele era. Olhar para a forma como os hebreus viveram esses 40 anos nos faz perceber algo profundo. Às vezes, Deus nos conduz por desertos não para nos destruir, mas para nos transformar. Ele usa a falta de recursos humanos para mostrar que Ele é o verdadeiro recurso. Use o caminho mais longo para trabalhar nosso interior, e assim como com Israel, Ele não abandona a obra das suas mãos. Do Egito à Terra Prometida, passando pelo deserto, Deus estava escrevendo uma história de libertação, formação e promessa. E a vida dos hebreus, nas tendas, no montar do maná, no culto no tabernáculo, nas caminhadas e paradas, foi o cenário em que essa história se desenrolou. Um povo comum em um lugar difícil, sustentado por um Deus extraordinário. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe o like e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Aqui você vai acompanhar toda a trajetória do povo de Deus. Obrigado por acompanhar. Até o próximo vídeo.